Bom dia. Foi forte mesmo, foi de propósito para você acordar, para você prestar atenção aqui, para você prestar muita atenção, né? Porque afinal de contas agora nós vamos dar os anúncios, não é? Que você tem que estar atento, porque como eu falo sempre, os anúncios são para você, são para você. Mas antes eu queria dar as boas-vindas a todos vocês, irmãos, queridos, amigos que nos visitam hoje, amigos de outras igrejas, irmãos, que vocês sejam muito bem-vindos, que Deus possa abençoá-los. Vamos esperar o pessoal se acomodar. Agora sim, porque senão fico eu falando, fica uma barulheira, né? A barulheira minha e barulheira de vocês, aí não dá certo. Que bom que vocês estão aqui, é uma alegria, espero que vocês estejam felizes. Eu não consigo ver o sorriso de muitos, porque estamos com máscara, né? Mas os que estão sem máscara eu consigo ver, espero que você esteja feliz, afinal de contas estamos na casa do nosso Senhor Deus, não é? Você também que está na internet nos assistindo, que seja muito bem-vindo, Deus te abençoe muito, faça planos de estar conosco aqui, a gente sempre fala aqui é melhor do que estar em casa, porque aqui é a casa do nosso Pai, seja muito bem-vindo também. Muito bem, então vamos prestar bem atenção, nós temos alguns anúncios para te dar. O primeiro anúncio, por favor, atenção líderes de departamento, hoje após o culto, uma reuniãozinha de comissão rápida. Vamos esperar? Ainda tem alguém falando. Pronto, agora sim estão todos prestando atenção. Líderes de departamento, uma reunião rápida de comissão após o culto. Hoje é rápida mesmo, tá bom? Hoje são assuntos rapidinhos, a Cleide está ali, ela sabe dos assuntos, são bem rápidos, vai ser rapidinho a reunião. Então não esqueça, quanto mais rápido você sentar, viu líder? Quanto mais rápido você sentar no banco na reunião, mais rápido ela acontece, para a gente poder almoçar, tá bom? Não esqueçam. Próximo anúncio, por favor. Amanhã nós temos um encontro marcado, não é? Com esse tema tão bonito do santuário celestial. Já tivemos 2 aulas maravilhosas, tivemos um bom número de irmãos aqui domingo passado, mas faltou você. Faltou você. Então a gente sentiu falta de alguns irmãos. Esse tema tão importante está sendo desenvolvido pelo pastor Emerson, o tema do santuário. Tem tudo a ver com um assunto muito importante para você. Então é importante você estar conosco. Venha, participe, traga seu amigo, sua visita, seu amigo, aquela pessoa que você quer ver no céu com você, ok? Então amanhã às 19 horas. Eu vou aproveitar esse anúncio, irmãos, para fazer um outro que não está aí. Alguns irmãos têm vindo na quarta-feira na nossa igreja da Árvore Grande. A igreja da Árvore Grande ainda não está abrindo as quartas. Mas a boa notícia eu já dei a semana passada, não é? A partir de agosto estaremos também funcionando as quartas novamente, amém? Amém? Escutei amém de alguns, eu sei que esses alguns que falaram amém vão estar aqui nas quartas-feiras. Então eu vou perguntar de novo, amém? Um pouquinho mais, né, Ayrton? Alguns mais vão vir. Quartas-feiras a partir de agosto, tá bom? Próximo anúncio, Zé, por favor. Queridos, o Bazar Solidário, a ASA, como eu falei já diversas vezes, né, o nosso departamento da ASA, Ação Solidária, é um dos departamentos que mais trabalha aqui na igreja. Louvado seja Deus, viu, Irani? Deus te abençoe muito. A Irani é a nossa líder da ASA, mas não só a Irani, os colaboradores da Irani também, né, Irani? Sozinho a gente não faz nada, né? Então a Irani tem colaboradores muito queridos, tem vocês que têm ajudado a trazer alimentos, a trazer roupas. Sem isso a Irani não conseguiria fazer o trabalho, não é? Então a boa notícia é que nós teremos um bazar solidário no dia, ficou pequenininho ali, mas vai ser no dia 30/7, ok? Esse bazar daqui 2 semanas, e a gente conta com a participação de todos. Ah, mas o que eu vou fazer? Querido, se você precisa de roupa, maravilha, venha para pegar a roupa. Não é? Vai ser uma distribuição gratuita de roupas. Então se você precisa, venha. Ah, eu não preciso de roupa. Tá bom, então qual é a minha parte? A sua parte é trazer quem precisa de roupa. Fora que, como eu falei, a Irani precisa também de você para estar aqui ajudando. Ela sozinha não vai conseguir fazer. Então venham ajudar a Irani. Mas muito importante, tragam as pessoas que precisam de roupa. Todo mundo tem alguém conhecido, algum vizinho, algum amigo que está passando por necessidade. Fale para ele, dê um convite. Nós vamos fazer convites, vamos distribuir para os irmãos, ok? Para vocês levarem para essas pessoas. Alguém lá no seu bairro, seu vizinho, ou uma pessoa mesmo que você conhece que está passando necessidade. Olha, vai ter uma distribuição de roupa gratuita lá na igreja.
tá bom? Então você vai fazer esse convite, essa é a sua participação no Bazar Solidário, tá bom? Qualquer dúvida, o que eu posso ajudar? Conversa com a Irani, tá bom? Próximo anúncio, por favor, Zé. Temos uma festa caipira. Essa festa caipira não é aqui da Árvore Grande, mas é dos nossos irmãos lá da Igreja Central. O coral da Igreja Central está promovendo esta festa caipira. Vai ser no dia 6 de agosto. Vocês viram que aí os anúncios eles estão por ordem, para você saber o que você tem que fazer hoje, amanhã, no dia 30 e agora no dia 6 de agosto. Quem quiser participar, R$3. Mais detalhes você pode falar também com a Michele. A Michele faz parte do coral lá da Central, né, Michele? Então fala com a Michele. Michele, eu queria participar, tal, como é que faço? Conversa com a Michele vai instruir você, tá bom? Dia 6 de agosto, às 19 horas. Próximo anúncio. Um bom culto para todos nós, né? Vamos então ficar em pé e vamos louvar a Deus com esse hino tão lindo. Afinal de contas, eu acho que você está alegre. Eu já falei isso. Estão felizes? Estão alegres? Muito bem, então jubilosos te adoramos. Vamos ficar em pé, vamos louvar o nosso Deus. Amém. Com esse espírito de adoração, vamos nos prostrar diante do nosso Deus. Querido Deus, bondoso e maravilhoso Pai que estás nos céus, louvado e glorificado seja o santo nome do Senhor. Pai querido, nesse momento, agora sim estamos em silêncio, prostrados diante de Ti, Pai, pois queremos elevar a Ti a nossa gratidão, o nosso amor, a nossa adoração nesta manhã. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Pai querido, acima de tudo, perdoa os nossos pecados, Pai. Somos falhos, seres humanos, pecadores, tão pequenos. Mas o Senhor é um Deus tão maravilhoso, um Deus que proveu o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, no lugar de cada um de nós. Portanto, Pai, perdoa-nos, aceita esse sacrifício em nosso favor. Pai querido, também queremos pedir nesta manhã, em especial pelos irmãos que estão enfermos. Pai querido, são tantos irmãos que estão enfermos, Pai. E como estudamos agora na lição de escola sabatina, nós passamos por crisóis neste mundo, muitos crisóis.
Mas, Pai querido, eu acredito que o pior deles seja realmente a enfermidade. Pai querido, quando nós estamos enfermos, nós ficamos frágeis, ficamos tristes, necessitamos muito mais de Ti, necessitamos a todo tempo, mas nesse momento de dificuldade de saúde, Pai, é onde mais nos encontramos frágeis diante do Senhor. Por isso, Senhor, nesta manhã queremos colocar os nossos irmãos enfermos em Tuas mãos. São muitos, Pai. O pai do Alisson e da Tainá, o nosso irmão Luiz também, que está há 15 dias sem andar, sofrendo, Pai, o Senhor sabe a luta que ele tem passado. O nosso irmão Nelson e Lucimara também, Senhor, enfermos já há algum tempo, Senhor, queriam estar aqui conosco, mas eles têm estado fragilizados pela enfermidade, que o Senhor possa alcançá-los com Tua bênção, Tua glória. Pai querido, também a irmã Antônia, são tantos, Pai. Se eu ficar mencionando cada um deles aqui nesta manhã, Senhor, o Alisson, filho do pastor, são tantos que estão passando por momentos difíceis, Pai. Cuida desses seus filhinhos, Pai. Que o Senhor possa, acima de tudo, nesse momento de dificuldade que cada um deles está passando, o Senhor possa mostrar a eles que o Senhor está ali ao lado deles, nesse momento difícil, ajudando-os a enfrentar este problema. Pai querido, e acima de tudo, faça a Tua vontade na vida de cada um deles e na vida de cada um de nós. Pai querido, também queremos nesta manhã louvar Teu santo nome pelo Alessandro e pela sua família. Que o Senhor os abençoe de uma forma especial, Senhor, onde quer que eles estejam. Que o Senhor esteja com esta família tão querida, com essa família tão dedicada ao Senhor, e que eles possam continuar sendo luz onde quer que eles estejam. Pai querido, também pedimos uma bênção especial do Espírito Santo do Senhor sobre o pastor Emerson, que mais uma vez trará a Tua palavra nesta manhã. Que o Senhor fale ao coração de cada um de nós, que cada um de nós possa sair daqui nesta manhã transformados pelo Teu Santo Espírito. Pai querido, também pedimos que o Senhor aceite os nossos dízimos e ofertas como louvor e adoração ao Senhor. Tudo isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, agora teremos a oportunidade de adorar a Deus através dos nossos dízimos e ofertas. Como eu falo sempre para aqueles que não são da igreja ou que não costumam vir aqui, nós temos a salva, onde colocamos os nossos dízimos e ofertas, e temos a igrejinha também para você colaborar com a reforma da igreja, né? Já dei as boas notícias a semana passada sobre a reforma, né? Que estamos aí com a ajuda da associação também, mas vejam, a associação está nos ajudando. Nós precisamos ainda fazer a nossa parte. Então continue com o propósito de ajudar na reforma, tá bom? Então você quer ajudar na reforma ou na salva através do seu envelope do dízimo, colocando na reforma, ou então aqui na igrejinha que está em todos os cultos. Vamos assistir o Provai e Vede, enquanto isso você pode trazer a sua adoração. Provai e Vede. História de hoje: Arriscando com Deus. Há mais de 100 anos atrás, um grupo de imigrantes alemães se instalaram em Pozuzo, um lugar isolado nas florestas peruanas. Como não havia mais terra disponível para moradia em Pozuzo, Juan e Teresa Heidinger decidiram ir para a região de Puerto Inca, próximo ao rio Patitea. Era também um lugar isolado, com acesso somente pelo rio. Longe da civilização, eles precisariam ser autossuficientes e providenciar para praticamente todas as suas necessidades. Certo dia, Teresa contraiu sérios problemas renais e a única ajuda médica disponível ficava na clínica Maranata, cujo acesso, saindo da fazenda onde moravam, somente era possível de barco. Os proprietários do local, Monroe e Patrícia Duerksen, eram pioneiros da missão global, que, por conta própria, haviam decidido abrir uma clínica naquele local, sem a presença de qualquer adventista. Voluntariamente, arriscaram tudo com Deus, acreditando que Ele providenciaria todas as suas necessidades. Chegando à clínica, Teresa recebeu os devidos tratamentos e um simples, porém poderoso presente, o livro O Grande Conflito. Teresa foi convidada a se juntar à família Duerksen para a programação de sábado. Impactada pelo livro e pela bondade dos missionários, Teresa foi batizada juntamente com Juan, sua mãe e os 4 filhos do casal.
Graças a esta iniciativa evangelística dos missionários, todos os 4 filhos da família Heidinger foram mais tarde enviados para a Universidade Adventista Peruana Unión, que alterou completamente o futuro destes filhos, multiplicando sua utilidade tanto para a igreja quanto para a sociedade. Hoje, Maritza é graduada com habilitação para ensinar biologia e química para o ensino médio e é casada com um pastor. Daisy é uma engenheira de alimentos, que atuou como prefeita de Puerto Inca e agora é membro da equipe do ministro assistente de Educação do Peru. Lisette estudou psicologia e é casada com um químico farmacêutico, ambos servindo ativamente na sua igreja local em Los Angeles, Estados Unidos. E Edward, que se tornou pastor, é atualmente o secretário executivo da Divisão Sul-Americana da Igreja Adventista do Sétimo Dia, com sede no Brasil. Ao devolver o seu dízimo e entregar o seu pacto, peça a Deus que lhe mostre o que Ele quer que você arrisque por Ele hoje. Lembre-se que sua abnegação e sacrifício próprio são o combustível que geram preciosos frutos para Deus. E agora eu os convido para este momento especial de adoração e louvor através dos dízimos e das ofertas. E desejo que Deus os abençoe ricamente. Aprender do seu amor. Oh, que alegria sentimos aqui de juntos poder escutar a voz do Senhor, a voz do Senhor. Olá, crianças, como vocês estão? Que bom nos encontrarmos mais uma vez para juntos estudarmos a Palavra de Deus. E o título da história é Salva pela Fé. E hoje o verso está em Hebreus 11:31. Foi pela fé que Raabe, a prostituta, não morreu com os que tinham desobedecido a Deus, pois ela havia recebido bem os espiões israelitas. A história de hoje fala de 2 homens que tiveram bastante coragem para realizar uma façanha. Mas a personagem principal foi uma mulher que não teve medo de fazer o que era certo, mesmo arriscando sua vida. Vamos conhecê-la? Os israelitas estavam quase chegando a um lugar em que Deus havia prometido que eles morariam. Havia apenas um empecilho: a cidade de Jericó com seus enormes muros. Como passariam por ela e derrotariam o povo que morava ali? Todos sabiam quanto as pessoas daquela cidade eram poderosas. Mas os israelitas não ficaram com medo, porque sabiam que Deus estava do lado deles. Josué mandou 2 homens para espiarem o que estava acontecendo em Jericó. E eles foram disfarçados até a casa de uma mulher chamada Raabe. Ela estava acostumada a receber estrangeiros, mas percebeu que aqueles homens eram diferentes. Sim, eram israelitas. Em vez de entregá-los para os soldados de Jericó, Raabe decidiu escondê-los. Sabem por quê? Ela tinha ouvido sobre o Deus dos israelitas e acreditou nele. Por isso fez um pedido àqueles homens quando Deus lhes desse a vitória sobre Jericó. Os homens ficaram felizes em ver a fé daquela mulher e fizeram um trato. Ela devia deixar uma corda vermelha amarrada na janela da casa. E a mulher concordou e os ajudou a sair da cidade em segurança. No dia em que Deus derrubou as muralhas de Jericó para o povo de Israel, a casa de Raabe foi poupada. E ela e sua família foram salvas. Não apenas isso, Raabe se casou com um israelita e se juntou ao povo de Deus. O nome dela fez parte da história de Jesus e está na Bíblia em Mateus capítulo 1, versículo 5. Deus ama e aceita todas as pessoas. Devemos falar dele a todos que encontramos, pois somos parte de uma grande família. É hora de orar. Vamos orar juntos? Nosso querido Deus, nós te agradecemos por essa linda história de coragem.
Nós queremos pedir que essa coragem faça parte da nossa vida. Abençoa-nos, abençoa nossa família, em nome de Jesus. Amém. Um ótimo dia e feliz sábado a todos. Com alegria que começamos esse culto nesta manhã, tendo aqui a presença de muitos dos nossos amigos, pessoas que a gente já não via há um tempo, felizes por poder começar este culto, tendo a certeza da presença do Senhor, né? Semana passada nós tivemos a oportunidade de termos uma das nossas igrejas pré-inauguradas no nosso distrito. Não sei se os irmãos tiveram, acho que os irmãos receberam um convite aqui, né, irmão Zé? Para estar presente lá na igreja do Cajuru. Foi uma grande bênção realmente a gente estar lá. E foi um culto assim muito abençoado, um culto diferente mesmo que aconteceu lá. E a gente fica muito feliz de poder ter esta oportunidade, né? A nossa vida, ela é feita de momentos de dizer, seja bem-vindo, não é? Mas às vezes a nossa vida, ela é feita também de dizermos até logo. E o até logo da igreja de Árvore Grande vai para esta nossa família querida. Eu queria chamar aqui à frente, aqui então, o Alessandro, juntamente com a irmã Eliana, os filhos para virem aqui à frente. Muito bem. Eu creio que é do conhecimento dos irmãos, ou pelo menos da grande maioria, que esses nossos amigos estão partindo dessa vida para outra, né? Ainda não? Ah, tá bom. Estão partindo dessa vida do Brasil para uma vida fora do Brasil. Acho que é isso que resume, né? Irmãos, nós temos assim um sentimento de gratidão com esta família. Eu creio que no seu coração você tem esse sentimento também, não é? Assim como outras pessoas já fizeram parte desta congregação, não estão frequentando mais aqui, frequentam outros lugares. Está o caso aqui do Alexandre, né? Também. A nossa gratidão é pelos anos de contribuição que vocês deram a essa igreja. Se tivesse um jeito de materializar essa gratidão, a gente teria até dificuldade de materializar. Se fosse possível materializar, seria difícil de fazer isso. Porque a nossa gratidão é muito grande com vocês. A irmã Eliane, nos anos que permaneceu aqui, sempre envolvida aí com as crianças, com escola cristã de férias, com o clube de aventureiros, né? E a irmã Eliane, ela tem no seu coração assim uma característica, né? Porque a irmã Eliane, ela é perfeccionista e ela gosta de fazer as coisas muito bem feito. Então tudo que caiu na mão dessa nossa querida foi muito bem feito. E a gente fica muito feliz assim pelo trabalho desenvolvido aqui. Eu acho que não menos perfeccionista é o Alessandro também, né? É um casal de perfeccionistas aí no bom sentido, tá? Tem os perfeccionistas aí num outro sentido que não é bom. Mas o Alessandro dedicando o seu tempo com a comunicação, sempre, né? Com a escola sabatina, no último momento aqui conosco. E Alessandro, eu vou sempre olhar para aquele banco ali e eu vou sentir a ausência da sua família. Eu vou sentir a ausência de vocês.
Esse banco aqui tem até a marca deles ali, viu, irmãos? Pode perceber. 4 pessoas, tá desgastado o banco aqui, né? Não afundaram a madeira porque são levinhos, mas são pessoas muito queridas e a gente vai olhar para ali e a gente vai sentir a ausência de vocês. De coração, vocês vão fazer muita falta para a gente aqui. E os 2 filhos sempre envolvidos também, não é? Na música, no clube de desbravadores. A gente tinha projeto para vocês, mas Deus tem outros. Deus sabe, né? Deus sabe o que é melhor. Mas o que a gente espera é que vocês, lá onde estiverem, vocês sejam tão dedicados a Deus como foram aqui. Porque Jesus Cristo vai voltar para a gente aqui, Ele vai voltar para vocês lá também. Vocês nunca percam a fé, nunca percam esse amor que vocês têm pela igreja, por Jesus Cristo. Que isso seja sempre motivo da vida de vocês, né? Irmãos, quantos aqui vão sentir saudade desses nossos queridos aí? Puxa vida, né? Vão fazer falta pra gente. Mas depois vocês terão a oportunidade de dar um abraço neles. Eu queria chamar aqui, acho que só tem de ancião aqui, só o irmão Zé, né? Para que faça parte aqui deste momento, representando. Queria chamar a irmã Fernanda também, para vir, irmã Fernanda, representando a ala das irmãs. Nós queremos fazer uma oração. Foi preparado aqui uma lembrança para vocês lembrarem da gente aqui, não se esquecerem da gente. Essa lembrança não ficou pronta para hoje, né, Zé? Infelizmente não ficou pronta. Mas antes de vocês irem, a gente quer entregar essa lembrança para vocês, tá? Para vocês não se esquecerem da gente. Eu queria fazer uma oração aqui em especial. Depois nós vamos ter oportunidade aqui de dizer o nosso muito obrigado através de um abraço, tá bom? Irmãos, quem quiser desejar, pode se ajoelhar, nós vamos nos ajoelhar aqui à frente. Existe uma declaração no livro de Apocalipse, Senhor, que foi inspirada pelo Senhor, e João mencionou isso, dizendo que na nova terra o mar não vai existir mais. E o mar era algo que separava João dos seus entes queridos, separava João da sua terra amada, porque nós somos limitados às distâncias. Nós nos separamos muitas vezes das pessoas que amamos, seja por circunstâncias da vida, seja porque às vezes temos que nos despedir das pessoas. Mas, ó Pai, a nossa gratidão a Ti pelos anos que esta família permaneceu aqui na igreja de Árvore Grande. Ó Pai, não há realmente como mensurar, não há como de fato dizer exatamente o que eles representam para a gente, o que eles representam para o Senhor aqui, do trabalho que fizeram, do envolvimento que tiveram, mas Tu sabes. E Tu podes retribuí-los também, porque são pessoas especiais, são famílias do Senhor, são pessoas que amam o Senhor e que querem ver o reino de Deus progredir. Ó Pai, por favor, abençoa, Senhor Deus, portanto, esta família. Estão indo para os Estados Unidos, ali vão ter novos desafios, ali vão ter talvez uma nova realidade, mas nós te pedimos, Senhor Deus, que o mesmo Espírito que aqui esteve com eles, esteja lá também. Os mesmos anjos que aqui os protegeram, possam estar com eles lá. Ó Pai, dá a eles a certeza do seu cuidado, e a certeza de que existe uma família espiritual aqui no Brasil que vai continuar orando por eles, porque é uma família que os ama, é uma família que quer o bem deles, e que eles sejam de fato, Senhor Deus, protegidos, amados e carregados pelo Senhor. A nós que permanecemos aqui, nós te pedimos, Senhor Deus, a Tua também unção dobrada.
A igreja de Árvore Grande tem passado por momentos difíceis na questão de liderança. Nós aqui perdemos mais alguns líderes, mas nós reconhecemos que é o Senhor que cuida da igreja, Senhor, não somos nós. O Senhor vai trazer pessoas aqui para ajudar no prosseguimento desta igreja, nos trabalhos aqui. Mas a contribuição que estes nossos irmãos deram aqui, que eles possam também dar lá nos Estados Unidos. Que possam abreviar a volta de Jesus no ambiente que eles estiverem. Dá-nos, Senhor Deus, a tua bênção, a tua direção, a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos fazer falta de verdade, viu? Vamos fazer falta mesmo, de verdade. Tem que ir mesmo? Tem certeza? Tem certeza? Não, certeza. Vocês têm que ir mesmo? Tem certeza? Não? Eu acho que sim. Você viu? Bom. Os irmãos terão oportunidade na saída. Eu vou pedir para que vocês saiam também quando eu estiver saindo. Vocês fiquem à porta, tá bom, Eliane? Vocês fiquem à porta ali para receber os cumprimentos também, para que partam dessa vida para uma melhor, né? Não ainda. Muito bom. Vocês podiam variar, sentar em outros lugares para a gente não ficar olhando aí no futuramente e falar, pô, tá faltando gente aqui, né? Irmãos, a vida é assim, né? É assim mesmo. É feita de encontros e às vezes desencontros, né? E que bom que somos uma família mundial, porque vocês vão para lá, mas vocês vão encontrar pessoas que pensam assim como vocês, e têm o mesmo propósito, né, e de Deus no coração também. Tá bom. Muito bem, irmãos, nós vamos dar prosseguimento aqui. O texto para o estudo desta manhã é o de Mateus capítulo 6, o verso 22 e o verso 23. Mateus capítulo 6, verso 22 e o verso 23. Preste atenção na descrição de Jesus Cristo ao falar sobre esse assunto que é de extrema importância. A lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, o que vai acontecer? Todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que em ti há são trevas, quão grandes são estas trevas? Muito bem. Irmãos, existe aqui uma declaração de Jesus Cristo que talvez, se você não parar para refletir, talvez você não entenda a importância dessa declaração, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo. Os olhos. Jesus Cristo está chamando a atenção dos seus ouvintes para os olhos. A importância dos olhos para a fé. A importância dos olhos para o que acreditamos. Para o que fazemos. Para o que pensamos. E essa declaração de Jesus Cristo, ela distingue aqui que existem pessoas que têm bons olhos e tem pessoas que têm olhos ruins. No final das contas, o que é que Jesus Cristo está querendo mencionar e qual é talvez a preocupação de Jesus Cristo com relação a este sentido que temos? E talvez você aí já entenda, talvez, o que Jesus Cristo está querendo ensinar.
mas talvez não tenha tido, eu diria assim, tempo para refletir a respeito dessa declaração. Ou talvez não tenha dado atenção especial a esta declaração de Cristo Jesus. Olhos bons e olhos maus. Se os teus olhos, e o texto diz assim, se os teus olhos forem bons, o teu corpo inteiro estará iluminado. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo inteiro estará em trevas. O que no final das contas Jesus Cristo está querendo ensinar com esta questão dos nossos olhos? A Bíblia ela tem muitos exemplos de pessoas que tiveram tanto coisas boas, como tiveram coisas ruins, realidades ruins, consequências ruins, por causa dos olhos. E eu quero mencionar, talvez o caso clássico da Bíblia, que fala a respeito dos olhos. E essa história está no livro de 2 Samuel, no capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 11. A partir do verso 1, o texto diz assim: na primavera do ano seguinte, época em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel. Destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá. Mas Davi, ele ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Do terraço viu uma mulher que se estava lavando. Essa era mulher muito formosa. E Davi mandou tomar informações sobre ela. Disseram-lhe: não, é esta Batseba, filho de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então Davi enviou mensageiros para trazê-la. Ela veio e ele se deitou com ela. Então ela voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Pelo que Davi enviou esta mensagem a Joabe: manda-me Urias o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo Urias a ele, perguntou este como passava Joabe, e como estava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo recebeu um presente da mesa do rei. Mas Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do Senhor e não desceu à sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então perguntou Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? E respondeu Urias a Davi: a arca e Israel e Judá estão em tendas, e Joabe, meu senhor, e os seus servos de meu senhor estão acampando ao relento. Como poderia eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: fica ainda hoje aqui e amanhã te despedirei. Assim Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele e o embebedou. Mas à tarde Urias saiu a deitar-se na sua cama com os servos do seu senhor, mas não desceu à sua casa. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e a mandou por mão de Urias. Escreveu na carta:
Ponde Urias na frente da maior força da peleja. Então retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. Tendo Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade pelejando com Joabe, caíram alguns do povo dos servos de Davi. Morreu também Urias, o heteu. E eu vou parar então nesse verso aqui. Toda a história, todo o contexto dessa história, todos os desdobramentos dessa história, elas começam por um detalhe: os olhos de Davi. Davi deveria ir para a guerra, era na primavera que isso acontecia, era o melhor momento para ir às batalhas. E Davi então, ele não sai à guerra, e esse foi um dos primeiros problemas, vamos dizer assim, que ocorre em virtude dessa história. Mas o maior problema é que Davi está passeando pelo palácio e ele, com os seus olhos, ele visualiza uma mulher muito bonita. Os seus olhos o fazem ficar encantado com aquela cena. E Davi então, sem pensar, e é interessante como os olhos cegam as pessoas. A visão cega as pessoas. A visão foi criada por Deus para nos fazer enxergar. Mas a visão é capaz de fazer as pessoas ficarem cegas. Davi, sem pensar então, pede aos seus soldados que tragam aquela mulher. E talvez por prestígio, talvez por uma questão de pressão, a Bíblia não fala por que Batseba ela aceita este convite do rei. Não necessariamente foi um convite, talvez assim, de boas circunstâncias. A Bíblia não fala exatamente o que aconteceu. Mas o fato é que a Bíblia diz que Davi se deita com Batseba e essa fica grávida. Todos os desdobramentos após este evento, eles são por consequência dos olhos. Por consequência dos olhos. Os seus olhos fazem com que Davi ele permaneça cego. Primeiramente vem Urias, chamado da guerra, porque Davi estava pensando assim: que escândalo vai ser isso? Imagine se as pessoas souberem que eu engravidei uma mulher casada. E é interessante que o servo quando fala, o soldado quando fala com Davi, ele pergunta a respeito daquela mulher: quem é aquela mulher? E o que responde ali o servo? Senhor, esta aí é Batseba, que é casada com Urias. Todos os atos que Davi cometeu foram conscientes. Davi não foi enganado, porque um rei poderia se casar com quem ele quisesse, a poligamia era completamente aceitável, não é? Só que havia um problema: essa mulher era casada, não era uma solteira, não era uma virgem do harém, mas era uma mulher casada. E conscientemente Davi se envolveu com essa mulher, de maneira muito consciente. Talvez Davi não tenha pensado nas consequências dos seus atos. O que poderia acontecer caso este escândalo viesse à tona? O que poderia acontecer? Irmãos, eu posso afirmar para você, com toda a segurança, que quanto mais o tempo passa, mais, eu diria assim, mais problemático é a nossa relação com os nossos próprios olhos. Quanto mais o tempo passa, quanto mais próximos estivermos do fim, mais complicada vai se tornar a relação dos nossos olhos com as realidades do mundo que a gente está vivendo.
Não são poucos os casos de adultério que têm acontecido. Não são poucos. Não são poucos os casos de adultério que acontecem dentro da realidade da igreja, e muito mais ainda fora dela. Porque apesar de, vamos dizer assim, sermos todos pecadores, independente de termos a fé adventista ou não, ainda existe o temor, ou deveria existir o temor de Deus dentro do coração humano. E isso só tem se tornado, vamos dizer assim, um problema. O problema só aumenta. A relação que o ser humano tem com os olhos está se tornando cada dia mais complicada. E me parece que esse problema é um problema bastante antigo, inclusive, né? Davi, depois que ele teve este grande problema, e você sabe das consequências que isso trouxe para a própria família, né? Davi, ele fez uma declaração. Essa declaração, talvez, deveria ter sido uma realidade da cabeça e dos princípios de Davi antes de acontecer as tragédias da sua própria vida. No livro de Salmo, capítulo 101, verso 3, abra sua Bíblia aí, Salmo capítulo 101, verso 3. Salmo 101, 3. Ele faz uma declaração. E Davi está dizendo assim, olha aí, acharam aí? Leia comigo. Eu não vou pôr nada impuro diante dos meus olhos. Eu não vou permitir impureza diante dos meus olhos. Irmãos, se essa declaração fosse uma declaração antes do ocorrido de Davi com Batseba, a história da família de Davi teria sido completamente diferente. Muitos problemas que Davi enfrentou na sua própria família não haveriam ou não teriam acontecido. E você sabe de casos de incesto, né? De casos de traições familiares, de dificuldades em virtude de todo esse contexto do pecado de Davi. E o pecado de Davi, ele é traduzido, vamos dizer assim, ou o elemento, né? O elemento que traz todo o contexto do pecado são os olhos. Por isso que Deus, através de Jesus Cristo, está dizendo assim, olha, tome cuidado com os seus olhos. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Se os seus olhos forem ruins, só haverá trevas em você. E esta declaração, ela é repetida em muitos outros momentos, né? O próprio Jesus Cristo, no capítulo 5 do livro de Mateus, Mateus capítulo 5, ele faz esta declaração, dizendo de forma mais drástica, como é que as pessoas deveriam lidar com essa situação dos olhos. E o texto diz assim, capítulo 5, verso 29. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, ou te fazer pecar, melhor coisa, arranca-o e atira-o para longe de ti. É melhor que se perca um dos seus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Obviamente que Jesus Cristo está falando de uma forma bastante drástica e ele não está utilizando essa expressão de forma literal, não é? Jesus Cristo não está dizendo assim para as pessoas, olha, se o teu olho te faz pecar, então arranca, literalmente joga fora, para que você consiga ter chance de entrar na vida eterna. Obviamente que ele não está falando de forma literal. Mas o apelo de Jesus Cristo é um apelo incisivo.
E ele está dizendo assim: cuide dos seus olhos. O que os seus olhos estão contemplando, cuide dos seus olhos. Porque isso pode se tornar uma bênção na sua vida, ou pode se tornar uma tragédia na sua vida. E pense nas realidades do que a gente está vivendo, dentro desse escopo que envolve esta questão dos olhos. Recentemente vocês viram algumas coisas muito terríveis acontecendo. Pessoas, por exemplo, que entram no supermercado e as pessoas, elas atiram e matam muitas pessoas que ali estão andando. Isso aconteceu nos Estados Unidos um tempo atrás aí. Pessoas que entram numa escola com uma arma, não é? E começam a atirar nos inimigos, vamos dizer assim, não é? Porque esses o fizeram passar por bullying. Pense nas circunstâncias de pessoas que estão envolvidas, no histórico de envolvimento dessas pessoas. É interessante, né? Muitos acham que, por exemplo, um videogame para os filhos não tem problema nenhum, mesmo que os jogos sejam jogos de violência. Mesmo que os jogos sejam jogos de matar pessoas. E muitas dessas pessoas envolvidas com estes assassinatos estavam diretamente envolvidas com jogos eletrônicos. E irmãos, como filhos de Deus e como pais, a gente tem uma responsabilidade diante de Deus de selecionar aquilo que os filhos devem e não devem ter contato. Diante de Deus como pais. Só que se os nossos olhos eles forem impuros como pais, como é que a gente pode, no final das contas, conduzir as decisões dos nossos filhos se nós também estamos com problemas? Tem crianças que têm computador dentro do quarto e elas têm acesso à internet, ou têm um celular nas mãos e as crianças têm acesso à internet, e elas veem o que elas querem ver. Se não por um chip de celular, mas às vezes por uma rede, não é? Por uma rede de internet aberta. Crianças, elas têm liberdade para ver o que elas querem. Eu sei que alguns aqui são educadores. Está aqui a professora Ellen. A professora Ellen ainda está num contexto um pouco melhor, vamos dizer assim, né? Não é fácil, mas é um pouco melhor, quem sabe, do que lecionar numa rede pública, né? Mas eu estava conversando com algumas pessoas que são coordenadores, que são professores de rede pública. O que está acontecendo nas escolas públicas é um negócio de arrepiar os cabelos. Impressionante o que está acontecendo. Uma irmã lá do Éden, ela mencionou para mim que no mês passado, falou no mês passado, então que de janeiro até junho, 2 alunos da escola tinham tirado a própria vida. Por que essas coisas estão acontecendo? Não é? Eu não me lembro, na minha época de criança, e mesmo de adolescente na escola, não sei se alguém tem a recordação de alguém, de ter ouvido falar que algum amiguinho tinha tirado a própria vida. Ou que tinha matado alguém, uma criança matar outra, ou uma criança tirar a própria vida. Eu não me lembro de uma história assim. Eu acho que raríssimos casos, talvez, alguém tenha ouvido falar disso. Crianças em depressão, não é? Porque no final das contas elas não são aceitas como elas gostariam de ser pelas redes sociais. As redes sociais trouxeram esse conceito, não é? Uma criança, um adolescente, quando ele se expõe nas redes sociais, ele quer ser aprovado pelos amigos, ele quer o reconhecimento dos amigos por alguma habilidade, ou pela sua beleza, ou por alguma coisa.
E quando ele não recebe esse reconhecimento, muitos deles entram em depressão. Estava vendo declaração do criador do Facebook esses dias atrás. É um negócio muito legal de você assistir. Tem coisas boas, não é? Que a gente pode assistir. E ele estava dizendo assim que se ele soubesse que aquilo que ele estava criando chegaria no ponto em que chegou, jamais ele teria prosseguido com os seus planos. O próprio criador do Facebook. Mas as crianças, jovens, adolescentes, elas estão inseridas neste mundo e os olhos estão contemplando coisas que estão trazendo consequências diretas para a forma de pensar, para a forma de enxergar o mundo, para a forma de enxergar as pessoas ao redor. Jesus Cristo já estava dizendo, olha, tome cuidado com os seus olhos. Se os pais não tiverem esta responsabilidade e deixar o filho com a internet a hora que ele quiser, aonde ele quiser, mais tarde vão ter as consequências disso. Porque o inimigo de Deus, ele está ao redor dos filhos de Deus, como um leão, tentando de todas as formas destruir os filhos de Deus. Eu vou falar de forma direta aqui para os pais. Se o teu filho tem um aparelho celular, ou se tem um computador, que ele tem liberdade para ele fazer o que ele quiser com aquilo, repense a sua atitude. É você responsável por ele, não ele. Ele não tem maturidade para isso. Você é responsável por ele. Se o teu filho ele joga jogos online ou mesmo offline, e ele está contemplando cenas de violência, isso vai afetar de forma direta o pensamento que ele tem a respeito da vida e das coisas. E lá na frente, às vezes, quando acontece alguma tragédia, um pai e a mãe diz assim, mas eu não sei, o que aconteceu? Eu não entendo o que aconteceu com o meu filho. Você, pai, você, mãe, diante de Deus tem essa responsabilidade de conversar com os seus filhos, de eles entenderem, porque eles não têm condição sozinhos de resolver isso. Se eu fosse você, eu não daria um celular para o seu filho tão cedo. Existem crianças, às vezes, com 7 anos, com 8 anos, que já têm celular. Mas eu preciso que o meu filho, eu preciso ter contato com o meu filho. Eu preciso que ele tenha um celular para que ele atenda as minhas ligações e eu saiba onde ele está. E aí o filho tem um smartphone na mão, não é? E aquilo vai se tornando um problema cada vez mais sério. Se eu fosse você, eu não daria um celular para o seu filho. Eu não pretendo dar celular para os meus filhos tão cedo. E as crianças hoje são plenamente ligadas à tecnologia, você sabe disso, não é? É a vida, e às vezes o pai e a mãe, quando quer ter sossego, quando quer que os filhos os deixem em paz, liga a televisão e fala, fica aí, não é? Ou entrega um celular, entrega um tablet na mão dos filhos e fala, se vira, que eu vou cuidar da minha vida. Eu vou passear, vou dormir, vou fazer isso, fazer aquilo. Se vira. E é realmente assim, impressionante o que está acontecendo com a cabeça das crianças. Aonde está o problema? Os olhos. Os olhos estão contemplando coisas que não estão ajudando em absolutamente nada. Pelo contrário, estão trazendo problemas sérios. Falar um pouquinho sobre os adultos também, porque as crianças, às vezes a gente concentra, né? Não é? Não é, Gabriel? Falar um pouquinho sobre os adultos também. Mas, meus queridos, o que dizer, por exemplo, de conteúdos de série ou de filmes? Porque talvez os adultos, eles não se interessem por games, né? Apesar que tem muito adulto meio crianção ainda aí, né? Mas talvez tenham muitos adultos que não se interessem por games, não se interessem, talvez por desenhos, mas tem um probleminha, um problemaço, na verdade, para os adultos também.
a relação que nós temos com a internet e a relação que nós temos com as séries que estão sendo construídas para tentar fazer apagar Deus da sua memória. Adultos às vezes não têm juízo também, como as crianças não têm. Adultos que não amadureceram, cresceram, se tornaram homens, e têm até uma certa idade talvez, mas não amadureceram. E principalmente a maturidade espiritual. Qual é a tua relação com a internet? Você usa a internet para quê? E todos aqueles que têm relação com a internet, e eu vou falar de forma direta aqui, com pornografia, estas pessoas têm dificuldade de serem fiéis ao seu cônjuge. Estas pessoas têm dificuldade de naturalmente se relacionar sexualmente com o seu cônjuge. Essas pessoas não se satisfazem apenas com o seu cônjuge. E é por isso que nós estamos vendo uma abertura monstruosa, não é? Uma porta que se abre de forma assim monstruosa e aberta mesmo, escancarada, de pessoas que estão se envolvendo emocionalmente através de redes sociais, rede de relacionamentos. E infelizmente isso tem trazido prejuízo às famílias, tem trazido prejuízo à nossa sociedade, tem trazido prejuízo à igreja de Deus. Quantas pessoas, não é? Independente das funções que exerçam, porque obviamente que não é por causa de uma função que uma pessoa tenha, seja ela de um ancião, seja ela de um pastor, seja ela de um departamental, seja de um presidente de uma associação, que isso vai segurar a pessoa para que ela não peque contra Deus e contra o cônjuge. E nós estamos vivendo exatamente esses dias em que as pessoas estão tendo sérias dificuldades de fidelidade. Sérias dificuldades. Qual é o conselho de Jesus Cristo? Cuide dos seus olhos. Cuide dos seus olhos. O que eles estão contemplando. As mulheres gostam normalmente assim muito de novela. Qual é o conteúdo das novelas? O que as novelas ensinam? Se você puder resumir, quem sabe apertar e tentar resumir o que é que está sendo ensinado ali. Que tipo de coisa você vai ver em novelas? Talvez você veja vingança, não é? Você vai ver traições. Você vai ver pessoas maquinando o mal. E esse é o conteúdo do que muita gente está assistindo. Seriados. Quanto tempo passando em seriado. E essa questão é muito atraente, porque uma pessoa começa a assistir um seriado, e aquilo vai aguçando a curiosidade, e talvez a pessoa, e eu conheço pessoas que passaram uma semana inteira, por exemplo, assistindo o seriado. Como é que alguém pode produzir coisas espirituais no seu coração, se ela permanecer uma semana inteira, dia e noite, num período de férias, essa pessoa fez isso, assistindo o seriado? Opa, agora estou de férias, agora eu vou assistir aquela série que eu queria assistir. Porque agora eu vou ter tempo, agora ninguém vai me impedir, ninguém vai me perturbar. E assiste um episódio, 2, 3, 10, 20, e vai assistindo. Sabe, quando Jesus Cristo fala, se os seus olhos forem bons, Jesus Cristo está dizendo assim, olha, se você demorar tempo em coisas do reino, em coisas espirituais, se os seus olhos contemplarem as coisas espirituais, você será uma pessoa espiritual.
Se os seus olhos contemplarem coisas carnais, você será uma pessoa carnal. São os nossos olhos. A dificuldade que a gente tem de lidar com a nossa própria visão, que deveria ser algo extremamente bem utilizada, e que no final das contas tem trazido tanto prejuízo. E Jesus Cristo está dizendo assim: se isso aí estiver te fazendo pecar, arranca, não é? Ou seja, Jesus está dizendo assim: você precisa cortar o mal pela raiz. Cortar o mal pela raiz. Se determinados filmes te fazem pecar contra Deus, não assiste mais. E talvez seja uma maneira radical de encarar a vida, porque alguém pode estar dizendo assim: puxa vida, mas quer dizer então que por eu ser cristão eu não posso ter absolutamente nenhum contato com coisas que não sejam, vamos dizer assim, espirituais, não é? Alguém pode estar pensando dessa forma, e é uma forma radical de pensar, mas Jesus Cristo está dizendo assim: se isso está te fazendo pecar, se isso está te afastando do reino de Deus, resolve. Para de assistir. Para de visualizar. Para de gastar tempo com a sua visão em coisas que não te edificam. Se os teus olhos forem bons, se eles se demorarem em coisas espirituais, você terá a chance de ser alguém que está se preparando para o reino de Deus. E como eu disse para vocês, a cada dia que passa, a relação que nós temos com os nossos próprios olhos está se tornando mais e mais difícil. Que nós não estamos, talvez, conseguindo controlar os nossos impulsos. Nós estamos conseguindo selecionar aquilo que presta e aquilo que não presta. Mas como é que eu vou fazer? Porque eu saio de casa e às vezes na própria rua estou vendo cenas, contemplando coisas que eu não escolhi, mas que me fazem pecar. Na própria rua, na própria vizinhança. Eu gostei muito de uma declaração que Jó faz. E está no capítulo 31 do livro de Jó. Uma declaração muito bonita que Jó faz aqui. Jó capítulo 31. E o verso 1. Preste atenção na declaração. Fiz aliança com meus olhos. Já viu alguém fazendo uma aliança com os próprios olhos? Portanto, como os fixaria numa virgem, numa donzela? Fiz uma aliança com os meus próprios olhos. Querido, sabe o que isso significa? Que quando alguém entende que não está conseguindo lidar com este assunto, esta pessoa, ela se ajoelha diante de Deus e diz assim: eu não quero mais permitir que os meus olhos me façam pecar contra ti, Senhor. Eu preciso mudar as minhas atitudes, eu preciso mudar o meu comportamento, eu preciso ter uma outra visão, esta visão consagrada pelo Senhor. Consagrar a minha própria visão ao Senhor. Isso talvez seja uma das coisas que eu e você precisamos fazer. Consagrar os nossos olhos ao Senhor. Dizer: Senhor, os meus olhos, eu não quero me demorar os meus olhos. Não quero parar os meus olhos, me demorar os meus olhos naquilo que vai trazer desgraça para a minha alma.
naquilo que vai trazer o mal para dentro do meu coração. Eu não quero me demorar. Eu quero santificar os meus olhos ao Senhor. E uma declaração que eu gosto muito está no livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 3. E o verso 18 que diz assim, olha: mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Nós somos transformados por aquilo que contemplamos. Por isso que no espírito de profecia, nós vemos uma declaração da irmã White dizendo assim: demore-se contemplando as cenas do Calvário. Claro que de maneira literal nós não podemos enxergar as cenas do Calvário, mas nós podemos ler a respeito do assunto, nós podemos refletir a respeito do assunto. Nós vamos ser aquilo que os nossos olhos estão contemplando. Eles podem ser uma bênção para a nossa vida, como eles podem se tornar também uma maldição. E eu creio, irmãos, que se nós estamos aqui, obviamente é porque ninguém quer perder a sua salvação. Ninguém quer perder ou arriscar a vida eterna. Olha o que diz aqui o livro Grande Conflito, na página 555. É lei, existe uma lei, tanto da natureza intelectual como da espiritual, que pela contemplação nós somos transformados. O espírito gradualmente se adapta aos assuntos com os quais lhe é permitido ocupar-se. Identifica-se com aquilo que está acostumado a amar e reverenciar. Jamais se levantará o homem acima de sua norma de pureza, de bondade ou de verdade. Se o eu é o mais alto ideal, nunca atingirá ele qualquer coisa mais elevada. Antes cairá constantemente. A graça de Deus unicamente tem poder para soerguer o homem, abandonando a si mesmo o seu caminho, invariavelmente será em direção descendente. Grande Conflito, página 555. Pela contemplação nós somos transformados. Pela contemplação nós somos transformados. Talvez seja um momento para você fazer uma reflexão a respeito do que os seus olhos têm contemplado. No que os seus olhos têm se demorado. Não adianta a gente dizer assim: olha, eu estou tão fraquinho na fé. Se os nossos olhos estão contemplando coisas da carne, não é? Não adianta a gente ficar pensando que de fato os nossos olhos não têm interferência naquilo que cremos. Vocês perceberam aqui? Aquilo que os nossos olhos estão contemplando, isso vai fazer diferença direta e rápida. Porque nós vamos absorvendo o conteúdo daquilo que estamos contemplando. Nós somos transformados por aquilo que estamos contemplando. Será que nesta manhã não seria o momento de eu e você fazermos, quem sabe, esta aliança com Deus que Jó fez? Não seria? A tecnologia está por toda parte. E não há como nós nos abstermos da tecnologia totalmente. O ideal seria, que de fato, como filhos de Deus, nós pudéssemos, quem sabe, estar no campo, contemplando
natureza, contemplando as coisas criadas, estar contemplando as obras das mãos de Deus através destas coisas, né? Estarmos longe da tecnologia, estarmos longe da televisão, estarmos longe da internet. Mas talvez essa não seja a realidade da grande maioria de nós. Porque talvez muitos de nós ainda dependamos, né, do trabalho que temos, da vida na cidade, para podermos continuar a vida. Mas, irmãos, se eu e você pudéssemos fazer um pacto com Deus, uma aliança com Deus, dizendo assim: Senhor Deus, eu gostaria que os meus olhos eles fossem santificados, eles fossem purificados pela presença do Santo e Bom Espírito na minha vida. Da minha parte, o que eu preciso fazer? Me demorar tempo na leitura da palavra, parar os meus olhos em coisas edificantes. Da minha parte, eu preciso me abster. Da minha parte, eu preciso tomar uma decisão de bloquear estas coisas que me fazem pecar. Da minha parte é isso. E da parte de Deus, Ele vai nos dar forças para que os nossos olhos sejam santificados e, por consequência, a nossa mente, o nosso coração e todo o nosso corpo. Eu não estou falando de alguma coisa que é de menor ou de pouca importância nos nossos dias. É só você pensar um pouco a respeito do contexto que a gente está vivendo. Não é de pouca importância. Pela contemplação nós somos transformados. Nós vamos ser aquilo que os nossos olhos estão enxergando, estão vendo. Pense nisso. Pense que os seus olhos podem te levar à perdição, ou eles podem te ajudar imensamente no processo de salvação e da vida eterna. Pense nisso. O que é que estou contemplando? E que os nossos olhos realmente sejam santificados para a glória do Senhor. Amém? Nós vamos cantar Ser Igual a Cristo. Nós vamos cantar esse cântico para encerrarmos então o nosso culto aqui.
Então vamos orar. Querido Pai que estás nos céus, um sentido tão especial que o Senhor criou para o nosso benefício, o inimigo tem feito propostas. E estas propostas, Senhor Deus, têm feito obra das suas mãos, criação das suas mãos, que é a nossa visão, se tornar um problema para nós próprios. Ó Pai, mas como Filho de Deus, nos ajuda a santificar os nossos olhos. Talvez estejamos aqui nesta manhã com um grupo de irmãos, de irmãs que tem dificuldade com este assunto. Seja ao contemplar coisas no dia a dia, seja ao contemplar coisas da internet, seja contemplando coisas da televisão, mas coisas que o Senhor não se agrada, coisas que afastam os seus anjos da nossa vida. Ó Pai, por favor, de acordo com aquilo que nós conhecemos do Teu caráter, que é um caráter de bondade, um caráter de misericórdia. Por favor, ó Deus, que sejamos todos perdoados se assim cometemos estes erros. E que os nossos olhos sejam santificados para a glória do Senhor. Nós necessitamos disso, Senhor, porque o nosso mundo ele está contaminado, devastado, preenchido com sinais e com coisas do pecado. Ó Pai, tenha misericórdia do seu povo, permita que no meio da lama, no meio do lamaçal do pecado, sejamos como lírios, que possamos ser de fato conforme o Teu coração. Dá-nos então o Teu perdão, estenda para cada um de nós a Tua graça, a Tua bondade, e que sejamos transformados ao contemplar Jesus, ao contemplar as coisas espirituais. Dá-nos o Teu querer em nossa vida, é o que nós Te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa, em paz estou com meu Jesus.